Bom dia, bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Estou estreando aqui esse novo perfil com o objetivo de jogar luz em assuntos que estão na sombra ou que foram deturpados, criados tabus, paradigmas, é, e no decorrer aqui do período vamos ter vários convidados que já estão com a mão na massa há muito tempo, a serviço nessa transição planetária. Hoje nós vamos falar sobre morte e ritos de passagem. A morte não é um fim, é uma transição e precisamos tirar esse medo, né, desse conceito e é a oportunidade de nós falarmos isso de maneira aberta e de um jeito acolhedor para entender mesmo, né, o que significa isso. Algo que nós já passamos algumas vezes e que vamos passar novamente. Porque a vida é isso, é esse ciclo de encerra e inicia novas fases. Meu convidado hoje aqui para abrir essa página é o Juan. Juan, ele está a serviço aqui já há um bom tempo, está muito ligado à sua espiritualidade, tem feito trabalhos muito ricos em prol da humanidade, talvez até de uma maneira silenciosa. Eu vou chamá-lo aqui. Enquanto ele entra, vou me apresentando. Meu nome é Simone, sou buscadora, jornalista, escritora. Estou no autoconhecimento há alguns anos e veio esse chamado para eu lidar justamente com assuntos que existem um certo tabu ou que foram perdendo o seu significado no decorrer dos tempos. O chamado mesmo desse perfil é justamente isso, né? Quando que nós desacralizamos o, o sagrado e passamos a sacralizar o profano. Então, fiquem com essa reflexão. Estou aguardando aqui, ele já está se conectando. Bom dia, Bom tá me dia. vendo? Estou só te ouvindo, tá uma imagem vermelha. Pronto. Agora, Agora sim. pronto. Eu não estou me vendo, não sei o que está passando, que não estou me enxergando. Estou todo pretinho aqui. Mas aqui tá Mas ok. tá bom. Tá bom a imagem, está me vendo bem, onde eu estou, não tem nenhum enquadre que estou tendo, mas nem é tão importante. O importante é que estamos aqui reunidos neste campo. É, uma natureza bonita aí atrás. Tem, graças a Deus, tem. E mais ainda, não é? Tinha na missão na hora matutina de ir para o mar cedinho, ver o sol nascer, aí correndo, pues, voltando, levar aqui umas patas aqui. Em Bem, primeiro lugar, de começar essa live agradecendo, primeiro aos meus mentores, ao meu eu superior que me passou esse serviço mesmo para falar da morte, para a gente quebrar mesmo tabus, romper aí com velhas crenças. E gratidão a você de ter aceitado o convite e de ter estimulado fazer agora, né? Essa energia do mago, né? Que eu agora vou deixar para depois. Hoje eu estou no meu cronopsi, então para mim é um dia muito especial, assim. perfeito. Interessante, não? A frequência do Chrono PC, a frequência de hoje, não? Em definitiva, não? A frequência do Chrono PC nos traz as memórias de tudo o que está gravado aqui na Terra, ou seja, nos mostra que tudo o que a gente vivencia vai muito mais além da matéria. ¿No? Entonces ya nos está haciendo un ensinamiento que va mucho más allá de ese plano.
Não é todo o que a gente deixa gravado. Ou seja, como assim? Deixa gravado além dessa temporalidade, além dessa experiência física, né? E hoje também nós estamos, né, no Kim de hoje, no que é o macaco lunar, não é exatamente falando dessas dualidades, não? A separação que a gente vive, não? Porque o tom um é a unicidade, o tom 2 já tem uma separação, é a dualidade, onde a gente aí se vê. E enquanto a gente ficar nessa dualidade, a gente vai estar sofrendo, criando fricções, não? Quando a gente consegue unificar as fricções são menores, sabendo que elas existem, porque são necessárias para existir, mas não como um atrito que a gente puxa para um lado e puxa para o outro. E assim mesmo todos os tabus, todo o que você está trazendo como sagrado e profano, exatamente tem é, talvez a ligação de é, diminuir essa separatividade extrema, não, do que é, não cada coisa, não. Tudo pode ser sagrado, tudo pode ser profano, na verdade, não. Quantas pessoas vão para a igreja, né, e simplesmente ficam se profanando dentro de um templo, a partir dela, né? Está num templo sagrado, está talvez em um caminho para se consagrar, para trabalhar esse sagrado, mas na verdade talvez está se profanando porque está talvez apodrecendo muito mais o que ela veio purificar, não é? Muitas vezes. Então, depende muito do uno. E lo que muitas vezes são coisas profanas, a gente aprende aqui a consagrá-las. É mais, o que é mais profano muitas vezes é o que é mais sagrado ainda, somente que está em desequilíbrio. Bom dia para todos aqueles que vêm chegando, E né? já está cedo aqui com a gente. Né? E cada um com sua sabedoria, não? Cada ser que vem entrando tem sua vida, tem sua forma de ver e tem sua forma de enxergar, não, as coisas. Então, eu vejo assim, não? A gente tem a função, eu me vejo assim, não? Tudo o que está aqui embaixo a gente tem que aprender a consagrar, né? Consagrar. O que está aqui embaixo a gente tem que aprender a consagrar. Uma bebida alcoólica que pode ser profana, mas de onde que ela vem? Né? De onde que ela vem, as bebidas alcoólicas, as plantas de poder? De onde é que foram trazidas? Qual é a essência de todos esses seres? Né? Todos esses seres são as conexões mais profundas. Então, quando a gente consagra, quando a gente estabelece esse vínculo, abre campos, né? E assim, do sagrado, trazê-lo para aqui, para o sagrado ser nosso dia a dia, né? Tudo o que é feito aqui é primeiro feito no plano espiritual. E aqui se manifesta, né? E aí a gente vem trazendo esses vínculos, né? De poder alinhar no centro e descobrirmos. Quanto mais vamos despertando, vemos que essas separações são menores. Ou é cheia de mistérios lindos e maravilhosos, onde a gente aprende a surfar, a navegar dentro dessas ondas sagradas. No que Pode você fala, perguntar, Agla. Diga. me veio dois livros, né? Eu, como escritora, venho com os livros na mente, né? Primeiro me veio o Kybalion, né? Que traz os princípios herméticos, que fala do princípio do ritmo, né? Que a vida é como um pêndulo, né? Então, do jeito que a gente pende para um lado, vai ser a mesma força para o outro. Então, a gente se perde na vida, fica confuso, e enfim, porque a gente está pendulando muito, está indo muito de um polo para o outro, né? Que o ideal é nós ficar mais perto do centro para não balançar muito, né? Principalmente nesse ano de tormenta, né? Se a gente ficar muito nas extremidades, vai ser ela. E o Exatamente. que me Isso. veio é o Sagrado e Profano, né? Do Mircea Uhum. Eliade, em que ele fala, né, ele mostra o quanto, assim, na antiguidade mesmo, os povos ritualizavam tudo, tudo era sagrado, o momento de comer, o acordar, o olhar para o sol, a colheita, né, e nós fomos perdendo isso, né, e aí ele fala, né, o que não der para ser sacralizado não deveria estar sendo feito, né, então é justamente com esse intento, né, que esse perfil vai tratar os assuntos.
E hoje v- vamos falar sobre morte, né? Para muitos, não só religiosos, mas para muitas já pessoas, a vida já está entendida, né, como uma transição, que nós somos uma energia, que o espírito permanece, né? E mesmo assim ainda temos medo, né? Achamos que isso é desconhecido, porque nós perdemos essa memória de outras encarnações e a importância do rito de passagem, né, para firmar mesmo essa transição, né, tanto para quem fica quanto para quem está fazendo mesmo essa transição, né. E aí eu gostaria de ouvir sua opinião, sua também sua vivência com esse assunto, né, no encaminhamento de almas. Então, bem vasto, não? Porque a gente tem tantas realidades, não? Tantos caminhos, tantas experiências de vida. Eu, particularmente, para mim, dentro do plano material, a partir do momento da manifestação eh, da ciência espírita, a partir de Allan Kardec, desse ponto é como que tem um divisor de águas total dentro do processo da evolução humana, dentro do processo realmente do planeta Terra. Por quê? Porque traz com clareza, não, consciência, não, essa dinâmica dos espíritos, não, como é que funciona, como é que isso funciona, isso realmente existe. Então, o espiritismo de base ele traz ciência, não tem como quer refutar, pode refutar e vamos à ciência, vamos perceber como é que funcionam as coisas. Então vem com um campo de clareza, que por exemplo, eu como terapeuta, para mim, por exemplo, o medo de morte, perdão, medo do escuro, naturalmente, é exatamente as lembranças da gente nos umbrais. O sea, si nós vamos, por exemplo, a uma frequência de assistir no solar, né? De nós vermos no solar o André Luiz sendo médico, um pai de família, uma pessoa de bem, foi parar no umbral. Como assim? Foi parar no umbral? É, porque foi considerado um suicida é, no direto, no indireto, no, em definitiva. Então ele foi parar no umbral e tinha um monte de coisas para se trabalhar. Então imagina, não? Uma pessoa que supostamente dentro da sociedade era uma pessoa de bem, ia parar no umbral, não é? Então, imagina uma pessoa que era mais do mundo, como seria essa realidade? O que aconteceria com cada um de nós? Então, isso, realmente, para nós entendermos naturalmente, essa ciência não estava. A gente vinha vivenciando as coisas muito cegamente mesmo. Então, quando a gente passava para o outro lado, se você vai ver como é a memória de um umbral, e isso que existem vários níveis de umbral, vários níveis de frequências umbralinas, não? Então, eu vou entrar um pouquinho nesse tema, certamente, não? Então, nesses diferentes níveis de umbrais, né? Como é aquela imagem, não? Você vê aquela imagem escura, aquela tormenta, aquela devastação tudinha, aqueles gritos, rancher, escuro que você não sabe quando pode vir um ataque, quando pode alguém pegar, e isso de novo, não? O André Luiz, no nosso lar, até que estava bem, em certo nível. Sim, em certo grau, umbralino, em certo grau de pontos onde foi parar, não era... Ele era um pai de família, não havia assumido a sua vida, não estava fazendo e estava simplesmente seguindo o roteiro social. Né? Está sendo um roteiro social. Um homem, nesse tempo, vai beber e vai para o cabaré, mas talvez não sei se ele também ficava ou não ficava, mas bom. Mas era aquele que estava, era um médico, né? Então supostamente fazia bem. Então, dentro de um patamar social, o camarada era uma pessoa de bem. Aí foi parar nesse campo, não? Então, se você vai ver, imagina os diferentes tipos de memórias, de lembranças de quem passa para o outro lado. Então, muitas memórias, muitos medos que acontecem de morte,
talvez seja a lembrança da gente ir para parar naqueles lugares. Entende? De você ficar com medo. Temos, eu não sei se vocês estão vendo aí, que eu não estou me vendo, tá? Eu não sei nem como está a minha câmera, tá? Está Tá todo, ok. estou no limbo. Assim dizer, não? Aí tem o meu cachorrito, meu Maui, nosso companheiro, e outro mais que está dando volta por aqui. Tem, tá um Aí, pouco atrás, uma curva. pronto, é Maui. Maui é nosso Rottweiler com labrador. Pequeñinho, lindo. Aí, então, nessa frequência, quantas memórias que nós trazemos? Então, muitas vezes, a própria memória do escuro, exatamente, são desses campos, de saber que existem seres que estão invisíveis, porque existem. Nossa mente, nossa realidade pode dizer que não, mas nosso ser, em essência, sabe que existe. Nossa essência sabe que existe tudo. Até os seres fantásticos existem, existem. Em qual dimensão? Aí já o estudo. Eu lembro que quando eu era criança, eu era apaixonado por She-Ra. Foi meu primeiro amor. Né? A irmã de He-Man, não é? E minha avó, ela me levou para o cinema. Eu saí do cinema totalmente apaixonado. Eu lembro, saí apaixonado, apaixonado, a criança apaixonada. Né? Bobo. E minha avó ria e dizia, isso não existe. E eu dizia, eu sabia que não existia nesse plano, mas em algum plano existe. É como que, e eu tinha não sei quantos anos, era bem pequeno, 5 anos, mas como eu decía, existe uma memória, existe uma dimensão, existe em algum grau da realidade, existe esse campo. Ele foi criado, existe esse campo. Muito louco, não? Ir muito mais além, mas em algum campo foi criado. Se existe aqui nesse campo, a fonte criadora criou. Talvez não criou nessa materialidade, mas se está dentro de uma memória, está dentro de um campo, esse campo ele existe em um campo, não? Então dije, uau! Então é muito louco porque nós temos essa referência, temos essa compreensão. E talvez essa compreensão que nos dá realmente medo. Entende? Nos dá medo de entender, de saber que existe alguma coisa e que pode vir a existir um sofrimento. Porque muitas vezes o maior sofrimento não é o momento do desencarne. Talvez seja passar para o outro lado e entrar dentro de um campo que, pronto, aí nós temos de novo o filme no solar. Já, espera aí, está todo mundo bem. Pronto, isso dentro dos campos, como fala, ¿no? Dentro de um campo de espiritismo, ¿no? Vou trazer a frequência de Mônica Medeiros aqui, que eu recomendo para assistir, que é uma médium espírita, ¿no? Que incorpora Sheiliana, que é uma mestra pleiadiana, o doutor espanhol, que foi um dos 77 discípulos do Mestre Jesus, e outras vidas também médico, ¿no? E assim por diante, ¿no? Então, en esos campos ela vai trazer que nós temos um brau denso, um brau médio, sim? E depois nós temos as colônias espirituais, que é o que apresenta, por exemplo, o nosso solar. É uma colônia espiritual que talvez lá na frente poderia ser chamado como um paraíso. Não? Então, como é que a gente chega nessas frequências? Por ressonância. Nós estamos aqui nesse corpito, que nós estamos aqui, e isso é muito bom. É ruim nós estar nesse corpo físico, deve estar encarnado, sofrendo, todo devagar. Graças a Deus. Porque nós podemos nos perceber as nossas emoções, nós podemos perceber nossas intenções. Onde eu estou vibrando? Estou vibrando nas orgias, eu queria fazer muitas orgias, muitas orgias, mas meu corpo físico, estou aqui, não me permite eu estar em 1000 orgias ao mesmo tempo. Mas, de repente, se eu ficar desencarnado, eu vou estar em 1000 orgias ao mesmo tempo. E que acontece se eu estiver em 1000 orgias ao mesmo tempo? Quais são os espíritos que estão ao redor atuando dentro desse campo? Eu seguramente que talvez não tenha um processo consciencial ainda, porque não estou ainda dono de mim, eu vou ser obsidiado, eu vou ser sugado constantemente. Aí vem a frequência dos seres
que estão nas diferentes níveis, frequências do baixo. Tem os seguns. Os seguns são espíritos que não são conscientes, que eles vão por ressonância vibratória. Assim como quando a gente toca uma corda musical, sim? Toca, não sei se vocês tocam violão, tem um conhecimento do violão, quando você vai afinar um violão, nas primeiras cordas você toca tem a primeira corda, você toca a primeira corda, a segunda corda, se você tocar na primeira corda, no quinto traste, na segunda corda, ela ressoa na mesma nota. Então, você tocando quando você toca uma, a segunda corda, ela vai vibrar igualzinho. Você toca uma, faz e a segunda, ela naturalmente, se você tocar, ela ressoa. É assim que funciona no plano espiritual. A gente vai por ressonância. Então, a depender da frequência que a gente vai, tem os espíritos que não são conscientes, que simplesmente são atraídos. No plano espiritual se sente cheiro, tem cor, frequência vibracional, som. Então, as frequências são atraídas. Então, quanto maior o campo vibracional, quanto maior o sentir do ser, mais rápido atrai as frequências. Então, isso acontece no plano desencarnado e nesse plano também. Mas imagina, você desencarnado, a quantidade de magnitude que acontece porque você é levado exatamente para os lugares onde a sua vibração está sendo trabalhada. Então, se você desejava muito, está em 1000 orgias, você vai, somente que você não é consciente nesse campo. Você é arremessado para esse campo onde tem milhões e milhões de seres, onde você naturalmente vai ser obsidiado e consciencialmente sua energia vai sendo sugada. Aí tem os que são os segundos, que são seres que vão estar nessa frequência, são os primeiros, não são conscientes, eles ressoam, eles são levados, não são levados pela intenção e aí, boom. Seguintes seres que vêm são os vampiros que sugam energia, já tem uma consciência, já tem um estudo igual que os filmes, existem esses seres? Existem, sim, e como existem? Você tem muito vampiro aqui encarnado na Terra, em corpo físico. Você chega diante dessa pessoa e essa pessoa lhe suga energia. Você fica sem energia nenhuma. São pessoas que estão aí só sugando você, puxando você, em uma conversa, em uma fala, em uma intenção, em um pensamento, em uma ação, em um olhar. Entende? São frequências, são seres que estão nessa frequência. Então, sugam e já tem uma consciência. Claro que toda frequência tem 7 níveis conscienciais. Tem alguns que são os que não têm, já estão quase como frequência de ovoides, no que não tem, já não tem mais nada, ou seja, já está só uma frequência, uma frequência que já não tem mais frequência, que não tem mais ação, ela está parada, inerte e até pode vir evoluir até em um grau consciencial, não? Então aí tem 7 níveis. Os segundos têm 7 níveis em frequência. Depois temos os vampiros, que vêm em 7 níveis também. Tanto para cima, aí entramos no hermetismo. Tanto para cima como para baixo, nas densidades. Então, nós vamos para os segundos, ainda descendo mais em consciência densa. Então, aí vai para os segundos, aí vamos para os vampiros, aí vamos descer mais um tanto. Para quem? Para os magos, são chamados magos negros. Não, mas como a palavra negra, na verdade, é assim, não, eu particularmente não gosto de falar negro, a palavra negro para mim representa outra coisa, então são magos das trevas, ou magos do mal. Ou, se eu quiser tirar o poder do mal e quiser tirar o poder das trevas, eu simplesmente falo, são magos que estão no campo da ignorância. E se quiser tirar o campo da ignorância para fortalecer também o irmão que está nessa condição, é um irmão que está no campo da separatividade, que está separado. É o mago da separatividade, é um irmão que está separado, está muito carente, ele não entende que somos um. Então, quanto mais separado, mais nesse campo precisa puxar de alguém, porque não compreende ainda que o todo é um só, e toda essa energia está sempre presente. Então, algum vampiro, mago das trevas,
E aí nós entramos em outro campo mais profundo, que são os, os dragões, porque temos dragões que são de altíssimo grau hierárquico, de luz, que estão muito, são os conselhos dos dragões, que estão lá em cima, mas aqui temos campos que são como, podemos dizer, quase alguns graus de draconianos, de irmãos que vêm em outra frequência, ainda que são consciências maiores, que trabalham exatamente para puxar a um nível planetário energias. Entende? Já são outras formas de sugar energias. Os magos das trevas, eles conseguem fazer cidadelas nos campos espirituais. Você tem cidades que são regidas por magos das trevas. Então, aqui, esses dragões das trevas, da separação, não é? Eles trabalham em outros níveis. Então, tudo isso aqui nós encontramos no plano do outro lado. Por que estou falando tudo isso? Porque a gente, quando vai trabalhar, a gente vai falar de morte, sim, de entender a morte. Se nós precisamos auxiliar, nós precisamos entender como é que funciona do outro lado. E nesses lados aqui, nós vamos a poder ir navegar, por exemplo, nas... exatamente, a gente pode trazer Dante Alighieri, a Divina Comédia. O outro dia eu fui a fazer umas lives dos 7 Pecados Capitais e fui ver exatamente um desenho animado dos 7 Pecados Capitais, de 1 hora. O universo de Dante, não? Pronto. Ele vai falando exatamente os diferentes, os pecados capitais são os diferentes tipos de infernos, porque aí que nós vamos exatamente por nossas frequências, nós vamos para diferentes lugares. E essas são as diferentes frequências que a gente ressoa e vai parar para esses lugares. Pelas nossas frequências. Então, estou falando do plano inferior, do plano lá de baixo de baixo. Não? Que quando alguém faz uma passagem, uno vai para outro lado, uno tem que entender, buscar entender a frequência vibracional desse irmão, para nós podermos auxiliar. Né? Para nós podermos auxiliar. Todas essas mortes, todos os nossos irmãos que passam por mortes naturais, acidentes, tudo que for, tá, passa e vai para o campo vibracional. O único campo que é diferenciado é, até para assassinos tem seus campos, não? Mas os suicidas é um campo que, bom, assassinos e suicidas, na verdade, eles estão contra a lei de Deus, porque eles se colocam além do propósito, não? Ou seja, nós todos temos uma temporalidade para passar aqui. Dentro dos planejamentos encarnatórios, sim, dentro dos planejamentos encarnatórios, a única coisa que não é planejada é dizer, você vai tirar sua vida. Não, isso não existe. Você pode estar passando, você talvez já tirou sua vida em outras vidas, né? Então, você vem com um teste, com uma aprovação para você não executar. Você vem com um planejamento para você não executar um suicídio, né? Mas você se suicidar é você mesmo acabar com essa temporalidade aqui na Terra que não compete a você. Então, aí já há um processo bem mais pesado dentro do campo. Aí a reza multiplica-se. Porque ele vai ter que passar por uns processos... É aquela história, bem como fala. Não, a gente está aqui, exemplo, tá? Porque não é bem isso. Mas um exemplo assim como... que nós viemos aqui encarnar nesse campo e como que nós estamos dentro de uma prisão. Né? Nós estamos dentro de uma prisão. Aqui que é o corpo físico, é uma prisão. Mas uma prisão boa, em definitiva. Porque, como eu falei, não? Nos auxilia nesse campo. Imagina, nos auxilia a nós vermos, a nós enxergarmos o que se passa. Por isso é tão importante eu olhar para a minha sombra. Quer ascender espiritualmente, olhe para a sua sombra. Suba um pouquinho espiritualmente e olhe para a sua sombra. E vai mais profunda no seu campo profano, por assim dizer. Vai um pouquinho mais para o sagrado e vai mais profundo para o profano. Até que você tenha a sabedoria de
fazer do profano sagrado. E de fazer do sagrado, não o profano, mas trazê-lo a esse plano terra, para a gente consagrá-lo, não? Nesse campo. Não? Então, É, diz. não, é que você falou dos planos baixos, mas assim como tem os planos baixos, também tem os planos altos. Aí a pessoa desencarna e ela vai por frequência dentro do nível vibracional dela. É, Uhum. existem seres que, vamos dizer, que guarda cada um. E assim, como nós, assim, dentro de um ritual de passagem, podemos ajudar? Porque assim, eu e antigamente, espíritos, acho que por ser dificuldade dessa passagem, que hoje em dia a passagem é mais, vamos dizer, rápida, né, para o outro lado. É, qual o papel mesmo do rito de passagem do outro lado? E se por estar também, quem está no nível mais alto, tem mais ciência, também está mais rápido. Aí o pessoal que está num nível mais, numa frequência inferior, tem essa dificuldade maior, está relacionada, tem essa relação, né? Pronto. Então, se cortou bastante o áudio quando você falou. Eu ouvi um terço do que você falou, mas acredito que dá para responder dentro do que eu captei assim da tua pergunta. Tá? Se não, qualquer coisa você me faz uma correção. Bom, como eu estava falando, está nas profundezas, a propósito, para ver realmente a necessidade de auxílio. Não? Quando o camarada vem trabalhando bem, tá tudo beleza. Vai para cima, o camarada. Eu sei que, humildemente, porque eu não sei para que lado vou, mas eu tenho clareza, eu me coloco, que eu estou aqui, amanhã eu posso fazer minha passagem espiritual, e eu sei que eu estou disposto a trabalhar. Está aqui, no plano espiritual, eu vou trabalhar. Agora vai passar um processo do corpo físico, de alinhamento, tum, 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 tum. Mas passo para o outro lado e já estou, bora trabalhar, estamos aqui, bora servir. Então, falando da luz, está tudo beleza, não? É muito mais tranquilo. Não? Mas, por isso que eu adentrei tanto nas profundezas, exatamente, que são mais necessárias, e aquele medão, porque quanto mais você toma consciência, você naturalmente vai estabelecer esse vínculo. Por que esse vínculo? Porque a gente está conectado. Porque você está conectado com os mentores espirituais, você está conectado com a equipe espiritual, você está conectado com a divindade. Então a gente já sabe a quem pedir. Já tem uma ligação, por favor, Deus me ajuda. Divino Mestre me ajuda. Aqui eu chamo os guias, os irmãos espirituais, que você pode fazer o seu caminhar. Sim. É claro que existem, dentro das ritualísticas, existem diferentes graus, diferentes níveis também. Nós temos o cuidado com o corpo físico. Por exemplo, não é? Um exemplo bem básico, e aí vou trazer uma frequência bem gostosa que eu gosto de trabalhar. Quando o nosso corpo físico dessoma, desencarna, não é? A energia que está nos campos energéticos pode demorar uma temporalidade até aproximadamente 40 dias para essa energia ela se passar desse campo aqui para transferir para o outro campo. Se você estiver sozinho, lembra todos aqueles seres que eu falei? Eguns, vampiros, magos das trevas, eles são doidos, doidíssimos por absorver essas energias suas. Como urubus, como animais carniceiros que vão querer pegar. Tipo Sabe assim, quem? opa, Diga. chegou mais um, né? Exatamente. Não, porque essa energia é a energia que eles não têm. É a energia que nós temos a mais, que é a energia do corpo físico. Então, essa potencialidade é muito forte dentro do plano espiritual. E mais ainda a energia da sexualidade. Ainda mais. E quando as pessoas ainda consomem drogas, ainda é outro campo. Mas a sexualidade é o top de linha.
essa energia que é manifestada, não? Então, mais atenção em todos os campos, não? Então, quando dessoma tudo assim, e aí o cara fica aí jogado. Então, quem trabalha, por exemplo, nos cemitérios, né? Quando o camarada tem as graças de ser levado dentro de um cemitério, dentro de um campo santo, na calunga pequena, onde se fala na Umbanda, sim? Que está dentro de um reino de seres que trabalham dentro desse campo, são exatamente os conhecidos como Exu Caveira, os seres guardiões que trabalham para proteger nosso corpinho, esse corpito aqui, que está apodrecendo, que está dessomando. Quem trabalha são os Exus e as pombagiras. São os guardiões que seguram que nenhum negum, que nenhum vampiro, que nenhum mago das trevas mexa com você. Quem está aí trabalhando, lhe guardando. E às vezes o Exu Caveira é o demônio, todo pelo contrário. Exatamente aqueles caras que estão no cemitério trabalhando, lhe resguardando, brigando assim de frente contra as trevas, porque as trevas é o que quer, é pegar você. Ou seja, para você ter um dessomamento, um desencarne e um processo de passagem de cuidado desse plano para o outro, tem a equipe espiritual que vai trabalhar com tudo isso. Então, dentro da Umbanda, aqui no Brasil, é bem assim. A equipe espiritual está trabalhando com tudo, em diferentes formas. Pode ser evangélico, sim, mas ele é alistado dentro das frequências dos Exus, porque como se funciona, como trabalham as equipes espirituais. Diferentes campos. É todo um. Ou seja, lá no plano espiritual não temos essa separação de religiões, mas sim tem as colônias espirituais diferentes. Mas em frequência, são códigos, como José, como Maria, como Felipe. Então, são códigos que estão aí trabalhando e trabalham em frequência. Não? Então, que é o que faz um ritual de passagem? Né? De novo, tem diferentes níveis. Quando a gente faz um ritual de passagem, primeiramente a gente entrega esse ser para a fonte. A gente honra. A gente... por isso que eu falo, tem diferentes... Aí vem as diferentes culturas. Não? Como é tratada a morte? Aí vem um ponto, não? Como é tratada a morte? Qual é a realidade? Não, você morreu, não acontece mais nada. Não, você morreu e pronto. Não, não existe, um vai dizer não existe espírito, outro vai dizer, o corpo não vale nada, pode ser jogado lá, como o povo mais oriental, muitas vezes não, morreu já era, já não tem mais, não tem mais coisas. Fala-se que me parece que são 3 dias, que por exemplo, esse dado, essa informação estou falando assim por cima, mas me parece que são 3 dias, por exemplo, para cremar um corpo tem que passar 3 dias para a gente não sentir, porque pode ser muitas vezes que a gente ainda está conectado com o corpo físico, muitas vezes, que tem que passar uma temporalidade, umas horas específicas para poder cremar o corpo. Né? Isso eu sei que existe, mas não sei agora falar, que isso é ciência. Com a ciência com os espíritos, não como trabalho. Não? Então, muitas coisas vêm de uma religião que é cultural, mas muitas vezes a própria religião é mais feita a partir de achismos, mais do que uma ciência. Hoje em dia nós temos a ajuda dos irmãos espirituais, essas conexões mediúnicas. Então aí vem os campos. Então nós temos muitos tipos de ritualísticas. Né? Por exemplo, se nós vamos lá para o México, nós temos San la Muerte. É uma grande fiesta, San la Muerte. Para mim, particularmente, eu estou aqui dentro de um templo do Santo Daime, toda segunda-feira do mês, primeira segunda-feira do mês, eu faço um ritual, sim, específico, que é exatamente para as almas. Que se canta e se reza, sim, e para mim é um dos trabalhos mais especiais, porque é um trabalho que não é para mim, é totalmente um trabalho de caridade, é feito de caridade pura.
E para mim, um dos dias mais especiais mesmo, é dia de finados. Porque é o dia que Nossa Senhora, para mim, é o dia que Nossa Senhora está mais próximo da Terra. Você pode colocar todos os dias. Você pode colocar todos os dias. Ah, o dia de Nossa Senhora, da Ascensão de Maria, de não sei o quê, pá, tu. Mas a minha experiência que eu trago, o dia que Nossa Senhora fica mais perto da Terra é o dia de finados, porque ela vem colher. Esse dia de finados, as portas dos umbrais, as portas tudinho do outro lado são abertas. Se abre e tem liberdade para comunicação. É o dia, só existe esse dia. E assim, nessa comunicação, vem toda a equipe espiritual para acolher, para resguardar, toda a equipe do plano espiritual para que nenhum irmão das trevas queira interferir. Então, vem todas as falanges aqui. E aí vem um momento de recolher todo mundo e levar todo mundo de novo para os lugares. Então, nesse momento, o manto de Nossa Senhora, ela chega assim, se expande e puxa todo mundo. Então, na minha experiência, assim, são as experiências mais fortes e de mais amor, porque todo dentro desse campo está o real propósito. Todo o nosso caminho, qual o real propósito de um rito de passagem? Qual o real propósito? Ah, vou rezar porque tem que rezar. Meu padrito, ele fez a passagem, não espiritual. Foi o único enterro que eu fiz assim que disse, vá. Mas eu fui honrar, eu fui consagrar, eu fui cuidar dele, assim, eu voltei, eu estava eu já havia viajado para o Peru, estava com os materiais lá do Peru, minhas águas floridas, tudinho. Eu fui honrar, eu fui soltar água florida em todo onde o corpo dele vai estar, assim, honrando, saudando, mas totalmente ciente de que ele está bem, que ele está passando para trabalhar do outro lado. Tem outro irmão também, o Gabriel Pontes, lá em São Paulo, incrivelmente, antes de ir para o ano passado, exatamente nessas datas, antes de ontem, eu cheguei em São Paulo o dia que veio para Peru, e nesse mesmo dia ia ter um trabalho espiritual, e nesse mesmo dia veio ter um acidente de carro e faleceu. Um moleque de 21 anos, trabalhador da luz divino sagrado. Na conexão, eu já sabia, eu entendia o plano divino. Bem muito claro, filho, ele vem trabalhar. Então, aí também foi feito as rituais. Então, dentro dessas ritualísticas, não, o propósito, qual o real propósito na ritualística? A gente reza para quê? Para que, muitas vezes são encaminhamentos espirituais. Muitos seres que passam têm que ser encaminhados. Já me tocou encaminhar várias pessoas. Então, tem aqueles irmãos espirituais que vão passar por um processo físico. Não, por exemplo, o Gabriel, né? Ele faleceu, veio falecer de um acidente de carro, de moto. Então, certamente o corpo dele estava totalmente atordoado. Porém, como ele já é trabalhador da luz e já é um canal, um orgão de Umbanda, não? Então ele já trabalha com a linha das almas, dos espíritos. Ele, quando passou, ele é atordoado, mas ele já entendia o que havia acontecido. Agora, entender o propósito divino, porque eu passei, porque minha missão completou aqui e lá, como é esse outro grau de compreensão que os irmãos espirituais vão trazer. Então, nós, quando rezamos, quando nós fazemos os ritos de passagem, não tem exatamente diferentes níveis de poder auxiliar. Como também teve passagens de outras pessoas que eu sabia, passagem de irmão que foi morto porque matava. E aí? Quando passa para o outro lado, o negócio não vai ser muito bonito, não. Porque todas aquelas vinganças, todos aqueles seres que só projetavam coisas ruins,
vão chegar exatamente nesse momento. E aí, será que ele vai ter a proteção? E aí é que vem o trabalho. Aí é que a gente intercede com a espada de São Miguel para poder auxiliar. Intercede. Espera aí, gente. Opa, vamos aqui, rezando para todo mundo. Que bom que todo mundo está aqui, ó. Vamos ver, gente. Vamos mediar aqui, ó. Seguinte, o irmão aqui passou, tem dívida, tá? Não se preocupe que todo mundo vai ser pago aqui, mas vamos chamar nesse momento todos os anjos da guarda de todo mundo. Vamos chamar todas as legiões de luz aqui. Particularmente eu que tenho minhas linhas, eu trabalho dentro dos campos da Umbanda, trabalho com o Mestre Jesus Ananda, Fraternidade Branca, diferentes linhas de trabalho. É um momento onde eu vou chamar, eu vou me colocar no meio de tudo aqui, junto com toda a equipe espiritual, para, opa, tem aqui esse irmão aqui para proteger. Sim, mas o cara é um filho da... Sim, ele errou como todo mundo erra. Ele está aprendendo também, mas nesse momento, um momento para nós, podemos dar o auxílio. Sim, mas ele não merece, mas se você também está aqui, você também precisa. Então, sejam todos bem-vindos. Porque se estamos aqui, é para todo mundo rezar. Eu não quero, eu quero matar. Opa, vamos chamar os guardiões das leis divinas aqui, vamos chamar os exércitos celestes para poder auxiliar o camarada, para ele também ser encaminhado e ser resguardado e levado para os lugares onde ele vai poder receber o auxílio. Por quê? Porque ele, se deixar ele na frequência que ele está, vai fazer mais besteira, vai machucar mais pessoas e ele vai contrair mais débitos kármicos, onde ele vai ter que pagar mais coisas. Então é melhor ele ficar preso do que ficar solto fazendo um monte de besteira, porque senão vai ser pior para ele. Então, como você vê, é uma coisa que é mais complexa, a depender das frequências o que passa, não? O que se passa. Por exemplo, com o Gabriel, o Bergo, Montanha de Rosas, não, que já passaram, tiveram que passar o processo, são guardiões que estão aqui conosco, trabalhando. Eu só pensar, eu já venho, eu sinto a presença. Desde o primeiro momento que eu falei sobre o Gabriel, ele já estava em presença, já veio trabalhar, já está aqui, passando comunicação, passando as informações, como trabalha as memórias, as lembranças, para ver como se trabalha. É um ser que se comunica com várias pessoas, porque está a serviço da luz. Então aí está tudo beleza, aí a gente trabalha junto, porque eu sei que estou aqui encarnado. Quando eu passo para o outro lado, do mesmo jeito eu vou estar, vou dar auxílio a quem precisar. Então, as ritualísticas de passagem, quando a gente faz essa consagração, principalmente é para a gente trazer essa memória e poder pedir a intercessão dos espíritos de luz para que possam acessar. Porque dentro da lei divina é pedir e obtereis. Ou seja, a gente precisa pedir, a gente precisa solicitar o auxílio. É um código sagrado. Mestre, me ajude. Jesus tinha a capacidade de curar todo mundo, de resgatar todo mundo. Mas não era essa a função. A função é necessariamente pedir e obtereis. É necessário pedir, é necessário solicitar o auxílio. Sim, para que a gente possa ser auxiliado. Os espíritos de luz estão aqui e dizem, por favor. Eu lembro uma novela que passava na Globo, que os espíritos ficavam do outro lado. Por favor, Deus, auxilia aquela pessoa a pedir, por favor, ajuda. Nós queremos ajudar e nós não podemos, porque temos que respeitar o livre-arbítrio do camarada. Se ele não pedir ajuda, a gente nada pode fazer. Fogo, não? É terrível, não? Mas não é terrível. É o que é a lei, o processo evolutivo, porque a gente tem que lembrar que tudo isso aqui faz parte de um processo evolutivo. Então, principalmente os ritos de passagem nos conecta com esses seres que nos vão entregar, não, que nos vão colocar a serviço, que vão chamar e que vão ser trabalhados. Uma coisa muito bonita que já aconteceu comigo aqui mesmo, nesse espaço, fazendo as missas. Muitas vezes eu entrei em frequência, antes de começar, geralmente falo nas palavras, mesmo estando sozinho fisicamente, eu sei que espiritualmente não estou sozinho. São muitos seres que vêm aqui, não para receber e poder ajudar, né? E quantas vezes eu não já pedindo na frequência aos orixás, Mãe Iemanjá,
que a sua sabedoria, que todos os caboclos, os seres das águas, que estão nas águas, as sereias, os golfinhos, todos os seres que estão lá no fundo do mar, que possam identificar onde se encontram aqueles irmãos que fizeram sua passagem, que vieram falecer no mar, e ninguém sabe o nome desse camarada, e ninguém nunca rezou por ele. Nunca rezaram por um camarada, porque foi um camarada que cresceu, mas ninguém pediu por ele. Foi um camarada que foi solto e ninguém rezou por ele, ninguém fez uma prece por esse camarada. Então, eu, muitas vezes, quando vou fazer, peço essa licença para os seres do mar, para os seres da terra, para os seres do fogo, para que eles identifiquem aqueles seres que foram mortos na floresta, aqueles seres que talvez foram mortos no espaço. E ninguém nunca rezou por eles, ninguém nunca fez um pedido por eles para que a equipe espiritual possa ir, puxar eles e fazer todo o tratamento que precisa para seguir no processo evolutivo que precisa ser feito. Então, esses ritos de passagens, elas têm exatamente essa funcionalidade de poder auxiliar o camarada. Como estamos de tempo? Quanto tempo nós temos? Nós temos 9 minutos e Pronto. das que você falou, foi me vindo, né? Tá me ouvindo bem ou tá cortando? Tá... Está se cortando, mas vamos que vamos. Eu vou até ficar mais perto aqui do microfone. Me veio a questão, né, da importância, não importa que tipo também de ritual, né, que cada um passa de acordo com a religião, a importância, né, do velório, né, porque às vezes acaba sendo um ponto de encontro, um bate-papo, porque às vezes a família se vê faz tempo e o morto fica lá, né? Eu estava vendo uma live de Doula de Morte, né, e que ela falou isso, assim, qual o último velório que você foi? Você chegou lá perto do corpo, você orou, né? Você pediu para bem essa passagem, ou você ficou lá fora, no social, rindo, conversando, né? E também no que você comentou, né, de quem está esquecido. E o que chama Festa do Céu, e fala muito, né, dessa comemoração, que para o México é uma forma de estar perto dos ancestrais, né, nesse dia. Exatamente. E os mortos que não são lembrados pela família, né, não estão tão bem pela visão deles, né? Exatamente. E nós, por exemplo, só fazemos... Sim. Né? O nosso rezo, né? Esquecido. Gratidão aí por fazer essa luta. Achei. Eu vou, não te escutei as últimas palavras, mas ainda temos os 9 minutos, tá? 8, 7, por aí. Eu vou trazer duas cositas a mais, né? Então, por exemplo, para dentro das constelações familiares, um ponto que é bem importante também, todo aquele irmão, irmã, todo aquele ser humano que não é honrado e não é reconstituído dentro da família, por exemplo, teve um aborto, ou teve aquele irmão bêbado, aquele estuprador que não, ele não está. Esse espírito, se não é acolhido dentro da família, se ele não é reconhecido e honrado, porque ele vem fazer o que vem fazer, esse é o processo evolutivo. Enquanto ele não é honrado e incorporado na família vai ter problemas, vai ter desequilíbrios, e isso vai reverberar em algumas pessoas especiais, e fica reverberando, até que não é honrado, até que não é encaminhado, até que não é cuidado, vai estar dando pau na família. Isso é interessante de perceber quão importante toda essa questão de ritos de passagem, os cuidados com todos, nós precisamos abraçar, porque tudo isso é exatamente a separação, que é a ignorância, e a unicidade, que é a consciência. A consciência somos um só. E eu gosto também sempre de lembrar a experiência de Divaldo Franco. Divaldo Franco um dia vinha em seu carro e ele viu um acidente de trem
um camarada havia se jogado na via férrea, havia tirado sua vida. E aí ele parou e falou, tem os policiais, pediu a licença, oh, me desculpe, eu rezo, não, sou meio espírita assim, ou se apresentou, e eu faço orações, eu tenho uma lista, um caderno de orações, eu queria, o senhor poderia me dar o nome do camarada aí, para poder fazer umas preces para o camarada, e aí passaram o nome dele, ele anotou, e todo dia ele faz suas orações e encaminha essa luz. Não? E ele conta, não, que ele, pronto, ele começou a fazer, e lá na frente, na sua vida, sim, um dia ele estava totalmente desestimulado na casa dele, assim, deu aquele baixão, aquela depressão de não saber se ele estava fazendo certo, o que estava fazendo com a vida dele, aquela queda que a gente tem, não? E de repente chega um irmão espiritual do lado dele, estimulando e diz, não, espera aí, com Edivaldo, você é muito especial, o seu trabalho é muito especial, você é tão especial o que você faz, você não sabe o que é. E ele começa a contar a história, e de repente ele começa a contar a história daquele senhorzinho que ele se jogou na via férrea. Esse senhor era um pai de família, que tinha 3 crianças, sim? E nos processos da vida ele não sustentou e ele se jogou na via férrea. E o trem passou por cima. Aí ele começa a comentar de que, por isso, o campo dos suicidas é muito forte. Não? Quando, cada vez que ele queria inspirar, trazer o ar para seus pulmões, no plano espiritual, ele escutava tum, tum, tum do trem e o trem passando por cima dele. Todo o tempo, a cada respiração. Imagina, você querer inspirar e sentir toda a dor do trem passando. Isso todo o tempo todo. Cada vez que ele queria respirar, escutava a buzina do trem e o trem passando em cima do corpo dele, sentindo as dores do suicídio. Por isso, olha como é forte o suicídio. A gente precisa estudar o que acontece no suicídio, que a gente fica nessa frequência, nesse looping do momento que se matou. Então, é muito forte, por isso precisa muita oração aí. Então, quando nas preces do Divaldo, sim, me avisa aí quando temos 2 minutos, sim, para... Exatamente, pronto. Então, nas preces do Divaldo, era como um bálsamo. Cada prece que era feita vinha como um bálsamo. E quando ele fazia a prece, ele conseguia respirar. Então, quando o Divaldo estava rezando, ele conseguia respirar e sustentar e de repente, até que nessa respiração, nesse ponto, ele consegue pedir perdão, consegue se arrepender do que ele fez. E nesses pontos foi abrindo os campos até ele poder receber o auxílio espiritual e poder ser encaminhado, e daí ser encaminhado até nesse momento que ele já estava bem. E nesse momento ele pode chegar, dar um auxílio àquele que lhe havia auxiliado. Então, muitas vezes o rito de passagem é nós darmos um auxílio a alguém que talvez lá na frente também vai ser quem virá nos auxiliar ou auxiliar algum ser querido nosso. Então, fazendo bem, não é? Realmente é a prática do bem em um momento bem especial, que é natural, simplesmente assim. Bom, hermanita, acredito que agora sim, devemos estar em 1 minuto, 30 segundos, acontecer isso aí. Uhul! E agradecer sua presença, agradecer quem acordou cedo, acompanhou a gente aqui, ó, 7 pessoas, o tempo todo no 7, hein? Né? Axé. E fiquem ligados aqui no Sagrado e Profano, que vamos sempre jogar luz aqui em algum assunto para nós ampliarmos nossa consciência e nos elevarmos aí e ajudar quem precisar de auxílio. Gratidão. Axé. Logicamente que vai ficar no IGBT, não é? Vai ficar gravado essa live, não é? Para poder assistir e dar o auxílio a quem precisar. Então, hermanita, e a todos que estão aí, gratidão, gratidão, gratidão. Um bom dia, feliz, com alegria e amor para todos. Axé. Quer falar mais? Falo mais. Cobriu aqui o encerrar, que ele está em contagem regressiva. E aí Ah, cobriu pronto. o encerrar. Não vai acontecer, simplesmente ele vai encerrar sozinho.
ó, 5, 4. Não, ainda